Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Deixe saber se está funcionando o volume, se já estamos no ar, se estamos por aí. Pastor Carlos A Paz, tudo bem por aí? Prazer estar por aqui. Só me deixe saber se está certo o volume, se está me vendo. Estou perdendo a experiência em fazer lives de novo. Amém. Que Deus abençoe. Prazer estar aqui com vocês. Aleluia. Deus é bom. Mas amém. Prazer estar aqui com os irmãos. Eu desejo que o nosso bom Deus fale conosco, venha nos alcançar com a sua graça uma vez mais. Queria convidar os irmãos para nós termos uma palavra em oração. Deus, eu quero te render graças por mais um dia precioso de vida que o Senhor nos tem dado. Te agradecer, Senhor, pelo fato de, ainda que tão distante, Senhor, nós estamos perto de Ti. E não há lugar, Senhor, melhor para nós estarmos. Quero rogar, Senhor, a Tua presença na minha vida, que o Senhor use os meus lábios, meu coração. Não permita, Senhor, que eu não fale nada, Senhor, daquilo que o Senhor não tem, Senhor, para o Teu povo. E tampouco, Senhor, que eu fale, Senhor, coisas que são minhas e não Tuas. Sela os meus lábios, sonda o meu coração, a minha mente. Mas nos dá uma palavra, Senhor, de ânimo e de vigor, Senhor, para esses dias, Deus, que parecem ser tão longos. Peço a Tua bênção sobre a vida do pastor Carlos, da Igreja Batista, Senhor, Missão Socorro, de todos os obreiros, todos, Senhor, os irmãos dessa casa. Senhor, que as Tuas boas mãos estejam cobrindo, Senhor, a todos, Senhor, e direcionando os seus passos, Deus. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Prazer estar com vocês aqui, meus irmãos. Depois de algumas semanas, nós começamos também a fazer um trabalho na sexta-feira e eu tive envolvido nesse trabalho aí por praticamente 1 mês e meio, por isso a minha ausência aqui com os irmãos. Mas eu quero agradecer ao pastor Carlos, pastor Henrique, ao ministério da igreja, a vocês, nossos irmãos, por terem permitido com que os pastores da nossa igreja, suas esposas, tivessem dedicado o seu tempo ao Senhor e passado com vocês durante esse período aqui. Para nós é uma satisfação fazer a obra do Senhor, é um prazer servir ao Senhor e é um prazer servir a vocês como igreja do Senhor. Estamos num período bastante interessante aqui em Tampa. Já há um pouco mais de uma semana o comércio está aberto, muitas coisas estão retornando ao normal. Os acampamentos para as crianças já foram abertos, as escolas, as creches, foram abertas, o comércio está aberto, ou seja, a vida está voltando ao normal e muitas coisas estão acontecendo ao seu tempo. No dia 21 de junho agora, fora esse domingo no próximo, nós vamos estar retornando aos nossos cultos presenciais e eu quero deixar com vocês um pedido para que vocês estejam orando por nós, para que Deus nos dê a direção, sabedoria naquilo que nós devemos fazer nesse tempo, que é um tempo completamente atípico, mas que a bênção do Senhor possa nos alcançar da mesma forma como nós desejamos que ela alcance a vida de cada um dos nossos irmãos. Eu não tenho acompanhado vocês, como eu já disse, eu não quero sair nem um pouco daquilo que Deus tem falado com os irmãos nesses últimos dias, mas eu quero deixar um pensamento para os irmãos. Eu penso que na realidade será uma ministração muito rápida, mas eu penso que é algo que deve ser revisto em nossas vidas para esse retorno que nós vamos ter. Eu vi agora de tarde rapidinho que o pastor Carlos fez um vídeo há alguns dias ou alguma semana, e esse vídeo ele pegou aquele trocadilho da Rede Globo, do país que a gente espera, e ele fez qual que é a igreja que a gente espera. Eu vou te falar que essa é uma questão que está no coração de todos os pastores. O que nós vamos encontrar de novo quando a porta do templo estiver aberta? O que vai acontecer? Eu tenho visto alguns pastores aqui, tenho conversado com alguns pastores aqui, e esses pastores estão falando muito em avivamento e despertamento.
Eu não sei o que você pensa, mas particularmente eu penso que tanto o despertamento quanto o avivamento, eles dependem de arrependimento, que foi algo que Deus colocou no meu coração desde o começo. Sem arrependimento a gente não se aviva, e sem arrependimento a igreja não se desperta. Eu penso que através do arrependimento nós vamos ter um avivamento, sim, dentro da igreja, mas nós vamos ter um despertamento fora da igreja. Aqueles que não conhecem a Deus vão começar a conhecer a Deus em virtude daqueles que estarão avivados dentro da igreja. Meu desejo para vocês como igreja do Senhor é que aqueles que voltem para casa, ao retornar para casa, não sejam crentes voltando para a casa de Deus, mas que sejam crentes cheios voltando para a casa de Deus. E que na casa de Deus eles estejam tão alimentados que eles não aguentem permanecer nas quatro paredes, mas que muitas vidas sejam alcançadas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho, dentro dessas coisas que eu tenho visto esses dias, e hoje eu acordei especificamente pensando naquilo que eu iria estar trazendo para os irmãos, e veio na minha cabeça essa pergunta: o que fazer quando a vida perde o brilho? Eu penso que os pastores têm conversado entre si, creio que o ministério está conversando entre si. Nós também estamos fazendo aqui entre nós mesmos e conversando também com outros pastores. Mas muitos estão vendo que muitas pessoas perderam o brilho nesse tempo da quarentena. Particularmente eu não penso que perderam o brilho, porque quando a gente está no meio da luz, todos parecem iguais. Mas a verdade é que tem algumas pessoas que estão precisando de um ajuste. Algumas pessoas que estão precisando colocar na linha os seus pensamentos novamente, principalmente como igreja do Senhor e como parte de um corpo glorioso que a cabeça é Jesus Cristo. Queria que vocês pensassem comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 3, o verso de número 1, diz assim: não havia visão manifesta. Um período bastante negro, um período bastante escuro da história de Israel, a nação de Israel, o povo escolhido do Senhor, passando por um período onde estavam completamente sem direção. Pense o que é a gente andar sem uma visão manifesta. O que é a gente sair de casa sem direção, sem rumo. O que é a gente sair de casa sem saber para onde que a gente vai. Então pouco a gente vai saber se a gente chegou em algum lugar. A nação de Israel estava passando justamente por esse período. O sacerdote estava cansado, já estava com uma certa idade, mas além da sua certa idade, dentro da sua casa ele tinha coisas que precisavam ser corrigidas e ele não teve coragem de fazê-lo. Ele não sentia mais autoridade para poder realizar aquilo que precisava ser feito. Eu creio que nós, como pastores, por tantas vezes a gente olha tão longe e tem tantas coisas que a gente gostaria que fosse diferente, tantas coisas que a gente precisava que fosse resolvida, tantas coisas que nós deixamos para o dia de amanhã pensando que Jesus não vai voltar hoje. Mas eu estou entendendo, meus irmãos, que a igreja que Deus quer vai ser justamente essa igreja que vai retornar agora quando as portas estiverem abertas. A questão não é voltar para o templo, a questão é como nós vamos voltar para dentro desse templo. A questão não é se nós vencemos a quarentena, se passamos o período, se tivermos comida na mesa, se nós não perdemos o trabalho, se nós sobrevivemos à quarentena. A questão é o que nós fizemos com essa quarentena, o que nós fizemos com esse período. Ninguém vai poder chegar agora diante de Deus e falar assim: eu não tive tempo para ler a Bíblia, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para buscar a sua presença. De forma alguma. Parece que nós estamos vivendo esse tempo onde não há uma visão manifesta. Mas deixa eu te lembrar, meus irmãos, que os cultos no lar estão tão ativos quanto há um ano atrás. A verdade é que o nosso Deus continua se manifestando, mas por tantas vezes nós estamos tão ocupados que nós não estamos vendo aquilo que está passando. O capítulo 4 de 1 Samuel, a partir do versículo 11, conta uma história que os irmãos devem saber. E eu não quero, como eu já disse, eu não quero tomar muito tempo com aquilo que eu quero entregar do Senhor para a vida de vocês. Mas leiam depois capítulo 3, capítulo 4 de 1 Samuel. Os irmãos vão ver com clareza aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Israel estava passando justamente por um momento onde o brilho havia se acabado. O sacerdote, o
principal da casa, a sua visão já estava comprometida, tanto a visão natural quanto a visão espiritual. Se vocês lembrarem um pouco da história de Ana, é esse o sacerdote que disse para ela, que interpretou, enquanto ela orava, enquanto ela buscava a presença de Deus, ele interpretou que Ana estava completamente embriagada. Ainda que esse homem já estava completamente fora, distante das coisas de Deus, a ponto dele pensar que ele poderia interpretar as coisas simplesmente pelos seus olhos, Deus ainda tinha um compromisso com a sua palavra, porque ainda assim que ele tem errado, e que Ana se explica, e que Ana diz para ele, não, eu estou quebrantado de espírito, eu estou orando porque eu quero um filho, eu estou me derretendo diante de Deus, porque eu preciso ser alcançado por Deus. Ainda que esse sacerdote tivesse com seus olhos se apagando, com a sua visão espiritual se apagando, ele fala assim, olha, Deus fará aquilo que você está pedindo. Então Deus continua tendo compromisso com a sua palavra, independente de quem a pronuncia. A verdade é, meus irmãos, que Israel estava passando por um período onde a visão não estava manifesta, onde as coisas estavam acontecendo como se fosse simplesmente uma sucessão de dias, e parece que isso é justamente o que eu e você estamos fazendo. Eu tenho acompanhado um pouco a situação do Brasil, e principalmente a situação no Rio de Janeiro, e literalmente, meus irmãos, os nossos olhos se enchem de lágrimas ao ver que a corrupção continua clamando e falando com uma voz muito alta, e ainda por cima nós oramos e parece que Deus simplesmente não está respondendo. Deixa eu te lembrar que o nosso Deus é um Deus longânimo e que vai ter um dia assim que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Aqueles que roubam, aqueles que escondem, aqueles que fazem as coisas erradas, a justiça desses homens, meus irmãos, está nas mãos do nosso Deus. E vai chegar um dia que esses homens vão ter que dar conta daquilo que eles estão fazendo. Mas independente dessa condição, eu tenho orado ao Senhor e tenho clamado a Ele por causa da condição da igreja. Porque a condição da igreja, se nós olharmos, está relatada dentro desses dois capítulos. Parece que não existe mais uma visão manifesta para a igreja. Parece que Deus simplesmente esqueceu que a igreja está na terra. Parece que Deus simplesmente lançou o mal sobre a terra e disse assim, olha, as coisas estão acontecendo. Meus irmãos, eu tenho, por respeito e por carinho, um pastor que já está avançado em idades, mas é uma pessoa que eu gosto muito de escutar, e escuto pelo telefone, de vez em quando nós conversamos, oramos juntos, e na semana passada nós conversando, ele me falou algo que me deixou bastante preocupado, porque ele falou assim, filho, eu tenho uma comunhão com Deus que quando eu oro, se tiver alguém assim que não me conheça, vai achar até que eu estou desviado, mas eu tenho orado nesse sentido. Oh Deus, você esqueceu que nós estamos aqui na terra? Será que você esqueceu que nós somos crentes? Porque as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis, meus irmãos. Mas deixa eu te lembrar esse dia escuro aqui de Israel. A visão não era manifesta. O sacerdote que estava que cuidava do povo, estava com a sua vida comprometida, seus filhos comprometidos, e agora parece que Deus simplesmente resolve deixar o seu povo de lado. A Bíblia fala que os filisteus entram em guerra contra Israel e, por incrível que pareça, eles vão se encontrar num campo ao lado, a um campo chamado Ebenezer, junto ao lugar chamado Ebenezer. Se os irmãos lembrarem bem, Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A verdade é, meus irmãos, que Deus ele é rico em longanimidade, mas chega um momento, meus irmãos, em que ele precisa dar um basta para o seu povo. Israel vai para a batalha, os filisteus estão agrupados, estão dispostos em ordem de batalha. Então, para sair de encontro a eles, quem estava acompanhando essa batalha não era Eli, mas eram os seus filhos. E os seus filhos passam por uma vergonha muito grande, porque eles chegam na hora da batalha e mais de 4.000 homens são mortos. Retornam pensando o que poderiam fazer por si mesmos para que a situação mudasse. Meus irmãos, agora não é hora de nós pensarmos por nós mesmos. Agora não é hora de nós queremos tomar a decisão pela igreja do Senhor, o que vai ser da igreja do Senhor. Mas agora chegou a hora de nós dobrarmos os nossos joelhos na presença do Senhor e saber o que Ele quer de nós. Saber por que Ele nos separou para esse tempo.
Saber porque, por mais fracos que a gente se sinta, Ele não erra, mas Ele achou em nós força suficiente para passarmos por esse momento, e ao seu nome glória eternamente. Ao seu nome glória. Quando nós olhamos para nós, nós vemos as nossas fraquezas, nós vemos as nossas debilidades, mas nós devemos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, e nele sim nós temos força suficiente. Israel já não está olhando para os homens mortos no campo, mas os sacerdotes que estavam ali com ele, com uma ideia que a religiosidade ia fazer as coisas serem diferentes. Eles resolvem trazer a arca da aliança. Eles resolvem trazer a arca porque a arca significava a presença de Deus. Vamos trazer a arca para o nosso meio, vamos trazer a arca para o meio do povo. E eles trazem essa arca para o meio do povo, meus irmãos, e quando eles colocam a arca no meio do povo, o grito de júbilo foi tão grande. O povo de Israel se manifestou de uma forma tão grande que os filisteus no seu arraial escutaram os gritos e começaram entre eles a dizer: olha, Deus está no meio do seu povo, agora nós vamos perder, Deus está ali no meio deles. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus não pode andar conosco quando o nosso coração não é 100% dele. Deus não pode habitar, meus irmãos, em casa com parede suja. Deus não pode habitar em corações, meus irmãos, que estejam completamente distantes do coração dele. E pelo fato deles estarem distantes, eles fazem todo aquele barulho, eles fazem todo aquele mover. E o máximo que eles tinham era uma caixa de madeira com alguns utensílios sagrados dentro dele. Meus irmãos, todo o respeito que eu tenho por vocês, mas nós não precisamos voltar para uma igreja barulhenta. Nós não precisamos voltar para uma igreja que pensa que todos os cultos nós precisamos estar pendurados nos lustres, largados pelas paredes, caídos pelo chão, fazendo um barulho como se fosse a presença do Senhor. Mas nós precisamos estar reunidos uma vez na presença do Senhor, escutando a sua doce e meiga voz, entendendo aquilo que Ele tem para nós, querendo ouvir a sua voz e marchar de acordo com o seu, marchar de acordo com a sua, com a forma com que Ele nos orienta. Aqui esse povo, iludido pela presença de uma caixa, iludido pelo barulho, iludido porque pensavam que agora sim a batalha estava ganha. E a verdade, meus irmãos, é que a batalha foi sangrenta, tão sangrenta que só sobrou um para contar a história. E esse um sai correndo no meio do lugar da peleja. Creio que sai completamente marcado pelos sinais da batalha, encontra uma forma de fugir. E quando ele chega na frente desse sacerdote que os seus olhos já estavam apagando-se, cuja sua força espiritual já estava completamente caída, ele pergunta para esse homem o que aconteceu. E ele começa a relatar para Eli: olha, Eli, seus filhos morreram na batalha. Mas muito mais do que isso, Eli, os nossos inimigos levaram a arca da aliança. Eles levaram a arca, eles tomaram a arca do meio do povo. E agora tudo aquilo que nós esperávamos foi juntamente com eles. Essa notícia foi tão dura, meus irmãos, mas tão dura, porque o sacerdote, ainda que estivesse velho, ainda que ele estivesse com a sua visão comprometida, ele tinha lembrança do que era a presença de Deus no meio do seu povo. Ele tinha lembrança de como a arca foi importante para a sua nação. Meus irmãos, esse dia foi um dia tão duro para Israel, que esse homem estava sentado numa cadeira e conta a palavra do Senhor que ele cai dessa cadeira, seu pescoço quebra e ele morre. Tamanha foi a notícia. Pensem, meus irmãos, como esse dia foi um dia completamente sem brilho. Talvez fossem umas páginas dessas da Bíblia que a gente tivesse que arrancar fora. Quando nós conhecemos o Deus amoroso que nós temos, quando nós conhecemos o Deus que faz todas as coisas, o Deus que tem capacidade de mudar todas as coisas, o poder imenso que Ele tem.
Mas pensem, meus irmãos, que são nessas palavras que nós podemos aprender lições maravilhosas para a nossa vida. Porque não é porque nós talvez tenhamos a oportunidade de um dia pisarmos em Israel que vai significar que nós somos santos. Não é o fato, meus irmãos, de nós temos uma carteira de membro dentro da nossa carteira que vai dizer que nós temos lugar no céu. Não é o fato de nós podermos dizer que aceitamos a Jesus, que nós vamos poder dizer que nós temos entrada garantida no céu, meus irmãos. De forma alguma. O reino dos céus, meus irmãos, ele é conquistado à força. Mas tem dias nas nossas vidas que são dias como esse. Parece que o brilho se vai, as coisas se foram. Nós lembramos de quando a arca estava no nosso meio, dos cultos festivos, dos momentos em que nós gritávamos o nome do Senhor, os momentos em que não tínhamos mais forças, as lágrimas caíam e tudo dizia: a vitória é nossa, a vitória é nossa. Nós saíamos andando com a cabeça em pé, mas nós nos esquecemos que é Deus que está no controle de todas as coisas, que não tem uma situação na vida que Deus não use para falar com o seu povo. Esse dia foi um dia, meus irmãos, em que o brilho foi arrancado de uma forma tão dura que ainda mais essa notícia se espalha, e se espalha que quando chega para uma nora, a esposa de Finéias, Finéias acabara de ter sido morto juntamente com os demais israelitas, tinha visto a arca ser tomada, mas morreu nos seus pecados, segundo diz a Bíblia, mas a sua esposa que estava grávida, ela começa a sentir contrações tão duras, um momento tão delicado na vida dessa mulher, a ponto de que ela tem um filho. E quando ela tem um filho, meus irmãos, ela não olha para outro lugar, ela não pede a Torá, ela não pede para que venha alguém para lhe dar inspiração para dar o nome desse menino, não coloca o nome do menino no pai que havia falecido, mas ela olha para a sua situação como israelita, e ela não tem outra palavra a dizer a não ser essa: o nome do meu filho será Icabode, e foi-se a glória do Senhor. Arrancaram a glória do Senhor do meio do seu povo, tiraram a glória do Senhor de dentro da nossa casa. O que nos falta agora? O que nos falta agora? Nos falta agora, meus irmãos, que alguém se levante para dizer que quando Deus não tem a sua visão manifesta, Deus se manifesta naquele que está clamando por visão. Quando uma nação inteira está sendo perdida, quando muitas igrejas estão fechando as portas, quando muitos estão sem direção porque sua vida perdeu o brilho, quando muitos estão pensando o que vai ser da igreja pós-pandemia, o que vai ser da igreja a partir de agora. Deixa eu te lembrar, meus irmãos, que a igreja pode ser que não tenha a mesma força em quantidade, mas eu quero te falar e quero te convidar a fazer orações juntamente comigo, porque eu quero saber que a igreja não seja talvez cheia em números, mas seja mais poderosa do que jamais foi, porque ainda que nós não tenhamos número, o Senhor dos exércitos está do nosso lado. Aleluia, aleluia, aleluia. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu não tenho noção, meus irmãos, de como será essa nova igreja. Aliás, eu nem sei se será uma nova igreja, porque os crentes são velhos. Tem crente cascudo em tudo quanto é lugar. Eu tenho uns que mudaram do Brasil para cá, do mesmo jeito. E eu tenho orado, meus irmãos, aqueles crentes que parecem mais um crocodilo, pele grossa. Mas eu tenho orado porque o óleo do Espírito Santo lave esse povo agora. E quando a gente volte para a casa do Senhor, a gente volta e olha pronto para ganhar o mundo, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Que dia sem brilho. Israel perde todos os seus homens. Só volta um e a gente não sabe se é guerreiro, se fugiu da batalha, mas voltou simplesmente para relatar a história. A questão, meus irmãos, é essa. Levam a arca, os filisteus levam a arca, mas aquilo que é de Deus e para o seu povo, ele não pode ficar na mão de ninguém.
A arca, ela simplesmente representava, era um simbolismo da presença de Deus. Mas a verdade é que o povo tinha que se mover muito mais do que pelos seus olhos. Eles tinham que aprender a se mover por fé. Pensem como o nosso Deus é perfeito, porque a arca é levada e passa de um lugar a outro e de um lugar a outro, em todos os lugares que ela passa, ao invés de trazer bênção, ela está trazendo julgamento. Ela está trazendo maldição. O Deus dos filisteus acaba completamente quebrado. Uma praga invade o povo a ponto de fazerem, com a sua ignorância, uma estátua de ouro pelo mal que os estava assolando. Aquilo que é nosso, meus irmãos, não pode ficar na mão alheia. Aquilo que Deus preparou para nós tem que voltar para as nossas mãos. Mas a questão é essa, e aí está o meu pensamento hoje. Eu vou até fechar minha Bíblia, que eu falei que ia ser um pensamento rápido. A arca está no lugar errado. Tinha sido tomada. O povo estava vivendo sem visão manifesta. Mas enquanto o povo não tinha uma visão manifesta, tinha um que nunca perdeu a visão e que tinha uma audição maravilhosa. Tanto que foi criado ao lado desse sacerdote que morreu com o pescoço quebrado. Mas desde pequeno ele começou a escutar Deus chamando-o pelo nome. Samuel, Samuel. E pela sua falta de conhecimento espiritual, a sua falta de conhecimento com Deus, a verdade é que esse homem, Samuel, o menino Samuel, procura Eli, ainda vivo, claro, e fala: o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. E depois Eli fala para ele: Samuel, quando você escutar uma vez mais, fale assim: fala, Senhor, o teu servo ouve. Samuel, abra o teu ouvido, mas abra os teus lábios, porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Samuel faz o que Eli falou. Ainda que esse dia para Samuel tenha sido um dia completamente iluminado, o tempo foi passando, até o dia que chegou esse dia escuro de Israel. Mas quando chega esse dia escuro de Israel, quando as coisas estão completamente sem fazer sentido, Samuel é usado então para ungir um pastorzinho de ovelhas. Alguém que estava esquecido no meio do campo. Alguém que pela primeira vez foi chamado e esperaram ao redor da mesa dizendo assim: hoje nós não comemos enquanto ele não chegue. Meus irmãos, eu creio sem dúvida nenhuma que nesses dias de isolamento, esses dias de quarentena, esses dias de Covid, tem alguém que vai sair daí com vida. Aleluia. Com vida. Da mesma forma, a vida que invadiu o coração de Davi. E depois, se os irmãos quiserem também, peguem 2 Samuel, a partir do capítulo 6. E vocês vão ver que Davi foi tão cheio de Deus, que ele fala assim: a arca tem que voltar para casa. O que é de Deus tem que voltar para o lugar certo. Davi não só vai buscar a arca com uma boa intenção, mas a boa intenção, meus irmãos, nem sempre traz bons resultados. Davi faz o melhor, bois novos, carro novo, mas ele não obedeceu, ele não entendeu aquilo que Deus tinha. Os irmãos sabem que a história fala que o carro vira, homens morrem por tocarem na arca sem deverem ter tocado. E então Davi, essa arca fica parada na casa de Obed-edom, e foi só bênção por 3 meses na casa de Obed-edom. Mas então Davi um dia a mais desperta com o coração cheio de Deus e fala: agora nós vamos fazer a coisa certa. E ele vai buscar a arca, e a Bíblia fala que eles colocam a arca, os sacerdotes, os levitas colocam a arca, e a cada 6 passos eles param,
fazem o sacrifício e fazem o culto a Deus. Dão mais 6 passos, novo culto, novo sacrifício, glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, a igreja que nós vamos voltar agora, nós vamos precisar aprender uma vez mais a andar com o coração ligado com o Senhor e nos passos que Ele determinar. Mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver dias maravilhosos na casa do Senhor e na presença do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que por mais clara que seja a luz que a gente já viu de Cristo, há uma luz ainda maior que nós não vimos, que é a luz do sol da justiça. E essa nós vamos ver muito breve. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de rever os irmãos ainda, pessoalmente. Mas eu sei no meu coração que em breve, meus irmãos, nós vamos ter um culto que nunca mais vai acabar. Nós vamos cantar no mesmo coral dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Que o Senhor ache no teu coração um coração como o de Davi, disposto a trazer para a casa de Deus aquilo que pertence a Deus. Que você não se importe com o tempo que vai levar, mas que você tenha a certeza que a cada passo o Senhor está do seu lado. Meus amados irmãos, meu desejo é que as mãos do Senhor estejam guardando a vida de cada um de vocês e direcionando a vida de cada um de vocês. E que nós possamos em pouco tempo compartilhar testemunhos daquilo que o nosso Deus está fazendo e irá fazer para a honra e glória do seu precioso nome. Amém. Eu queria orar com os irmãos, eu vi que entrou um pedido de oração no começo da ministração. Eu não me lembro qual é o problema, não me lembro quem foi a pessoa que pediu, mas eu queria convidar os irmãos para nós nos unirmos em oração em favor daqueles que necessitam hoje. Nós estamos com um caso de um irmão que foi levado agora à tarde para o hospital, passou mal no trabalho e foi levado, não tivemos notícia nenhuma até agora. Mas eu sei que o nosso Deus, assim como está aqui conosco, também está ali com ele. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus não cansou de agir, meus irmãos. Eu creio que Ele continua trabalhando e trabalhando de uma forma espetacular. O que fazer quando a vida perde o brilho? Olhar para Jesus e ter certeza que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Senhor, eu quero te render graças, Senhor, por esse precioso tempo que nós tivemos. A palavra é tua, Senhor, e a tua palavra é tão simples. Nós, portanto, às vezes a tornamos, Senhor, tão complicada de ser entendida. Mas nos perdoa, Senhor. Quero pedir que nesse tempo que nós estamos tendo, Senhor, nós possamos rever em nós, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. E que quando nós voltarmos, Senhor, à congregação com os nossos irmãos, nós sejamos a diferença na nossa igreja. Que nós sejamos, Senhor, aqueles, Senhor, que estão dispostos, Senhor, a buscar aquilo que é teu e trazer ao lugar certo. Senhor, eu não creio, Senhor, que é no meio do barulho, que é no meio, Senhor, de tantas coisas que andavam fazendo, Senhor, que o Senhor se manifesta. Eu creio, Senhor, que o Senhor se manifesta num coração quebrantado e contrito, em alguém que já entendeu, Senhor, que já não vive mais para si mesmo, mas vive para Ti. Então eu lhe peço, Senhor, que os nossos corações sejam quebrantados, que nós, Senhor, sejamos sempre, Senhor, estejamos sempre à disposição das Tuas preciosas mãos, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos avive, Senhor.
Nos avive, Senhor, a ponto que haja um despertamento em nossos bairros, na nossa cidade, no nosso país. Que as pessoas venham ver o que está acontecendo dentro da tua casa, Senhor, e que ali elas sejam tocadas pelo teu doce Espírito Santo. E tenham mudança, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pelos enfermos, Deus, nessa noite, por aqueles pedidos que nós vimos. Quero orar pelo irmão Carvalho aqui, Senhor. Estende as tuas mãos sobre os nossos irmãos, Senhor. Expulsa a morte do nosso arraial, Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo, Senhor, nesses dias, mas dá testemunhos vivos para nós, Senhor, como igreja. Senhor, eu lhe peço, Senhor, por aqueles, Deus, que estão passando, Senhor, por dias escuros, por falta de trabalho, falta de dinheiro, talvez o alimento. Oh, Deus, abre as portas, Deus, para que nós possamos uma vez mais investir, Senhor, no Brasil, Deus. O Senhor tem nos dado recurso, mas abre as portas, Senhor. Nos ajuda a ajudar, Senhor. Desfaz as leis, Deus, que estão nos prejudicando nesses dias, Senhor. Muda, Senhor, essas leis. E nos permita estar mais próximos, Senhor, dos nossos irmãos, Pai. Quero lhe agradecer, Senhor, pela vida do pastor Carlos, do pastor Henrique, dos pastores dessa casa. Senhor, do irmão Carlos, Senhor, eu quero te agradecer por essas vidas. Mas pedir, Senhor, esforça as suas vidas, esforça seus corações. Tem dado tanto, Senhor, por esse povo nesses dias. Senhor, dá um pouco a eles, Senhor, não só palavra, mas dá alívio, Senhor, tira o peso dos seus ombros, Deus, em nome de Jesus, a preocupação, Senhor, com a igreja. Senhor, dá o teu fardo, Senhor, que é leve, mas faz desse tempo, Senhor, um tempo de crescimento, Senhor, para todos nós, em especial, Senhor, para a igreja, Senhor, aí no Rio, Senhor. Faz milagres, Senhor, no meio desse povo. Em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, sobre todos, Deus, a tua bênção, Senhor. A ponto, Senhor, deles olharem, Senhor, aos céus e dizerem, Senhor, o que temos nós para o Senhor estar se lembrando tanto, Senhor, das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que seja um tempo novo, precioso, Senhor, para todos os meus irmãos. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, continua nos esforçando nesses dias, e que tudo aquilo, Senhor, que foi feito nas trevas, Deus, seja completamente dissipado pela tua grandiosa luz, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Eu oro, Senhor, no teu precioso nome. Amém. Amém e amém. Aleluia. Meus amados irmãos, é um prazer estar com vocês. Só Deus para retribuir o cuidado que vocês têm com as nossas vidas, o carinho que vocês têm por nós. E por retribuir também o privilégio que vocês nos deram em sermos igreja. Igreja do Senhor, uma igreja que não tem placa, uma igreja que não tem denominação, mas uma igreja que tem uma cabeça só, a cabeça do nosso precioso Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. E a igreja diz, amém. Que Deus os abençoe.